Desse aqui, agora, a gente vai falar sobre vértices, arestas e faces. Está mostrando para vocês. Estou com essa representação aqui, feita com massinha de modelar e palito de picolé. Você pode estar fazendo aí, dependendo da massinha de modelar, você pode estar fazendo com palito de... Parece palitinho de madeira que o pessoal usa para estar pegando petisco aí. Você pode fazer também com jujuba, se você quiser fazer, tá? Não é obrigatório vocês fazerem não, tá, gente? É só uma sugestão. E desafio. Desafio alguém a me mostrar onde fica a aresta, vértice ou face desses materiais aqui. Então, tem algum coleguinha aqui? Deixa eu ver se algum coleguinha levantou a mão. Ele está me dizendo aqui, Bianca. Bianca vai me dizer aqui. Oxi, eu não levantei a mão, não. Está levantada a sua mão. Oxente. Eu vou fazer assim, licença. Eu vou abaixar aqui a mão. Né? Quando eu fizer a pergunta, aí vocês vão levantar a mão e respondem. Às vezes, assim, no momento você levanta a mão, aí passa a pergunta, e vocês acabam esquecendo. Mas sempre que você falou alguma coisa, você não quer apertar nada sobre aquela questão, você lembra de baixar a mãozinha, tá, gente? Então, sobre o cubo mágico, eu vou perguntar aqui a meu amigo Gabriel Queiroz, que levantou a mão. E eu quero que ele me diga aqui qual é a aresta desse meu cubo mágico. Ele pode me dizer aqui, no caso desse cubo, vai ser desse aqui, tá? Fica melhor para você representar ou você prefere esse colorido? Gabriel? O branco é melhor. O branco? Então, eu vou fazer assim. Deixa eu tentar aqui. Ainda não tem como fazer aqui. Eu vou permitir para você fazer a anotação aqui, para você me dizer só onde está a aresta, tá? Você vai me dizer só onde é a aresta, certo? Então, me diga aí qual dessas partes aqui é a aresta. Se é essa parte pontilhada, se é essa parte branca ou essas pontinhas. Pronto, vou fazer por esse aqui, você vai me mostrar. A aresta, no caso, seria essas bolinhas vermelhas, seria os palitos aqui ao redor, ou seria essa parte aqui? Teriam os palitos. 2 ou 3? Seria você disse o quê? Os palitos. Palitos, o que está aqui formando aqui ao lado. Muito bem, essas aqui são as... O que está formando a face. Está formando a face. Essa aqui é a face. Então, as arestas é o que está formando as faces. E, no caso, essa aqui, as bolinhas vermelhas, elas seriam o quê, Gabriel? Elas seriam... a vértice. A vértice, muito bem. Deixa eu só desativar aqui o som. Então, gente, imagine um dado. Então, imagine esse meu dado aqui, ó. Completinho aqui, a face dela. Com um papel, um plástico. Vê se está sem colar. Então, cada quantidade representada no dado, ela é um lado desse objeto. E cada lado aqui, ela é chamada de faces. E assim podemos dizer que o dado ele possui 6 faces. Então, toda vez que você vê o dado, lembre-se que aquela parte em que está a numeração, ela é chamada de face, tá? Que a face ela é a parte plana do sólido geométrico. Então, deixa eu pegar aqui, esse é o jeito. Esse aqui não está colado, mas a gente bota assim o dedinho. Então, você observando aqui, cadê aqui, me deu lápis? Você observando aqui, essa parte que está toda aqui em vermelho, ela é a face do cubo. Próximo. As arestas, elas são, vamos dizer, a quina. É o encontro de uma face para outra. Esse encontro de uma face para outra, a gente chama de aresta, tá?
são linhas resultantes do encontro de duas faces, ou seja, quando duas faces se encontram, ela forma uma linha, e essa linha ela é chamada de aresta. Então, quando a gente pega essa face com essa outra e coloca do ladinho uma da outra, a gente vai chamar ela de aresta. Então, mesmo que eu pegar aqui, for pegar, montar um cubo, vou pegar aqui meu material dourado. Então, eu tenho duas faces aqui. Então, quando eu coloco uma do ladinho da outra, para formar o cubo, então, essa parte aqui, ela vai ser a aresta, tá? Então, quando eu estou colando ela, deixo ela coladinha, então, eu tenho a aresta. E, em seguida, eu tenho as vértices, que as vértices, elas são, no caso aqui, esses pontinhos vermelhos, são os pontos de encontro da aresta. Então, a aresta que pega das faces ao lado, tanto das faces lá cima, então, quando elas vão se encontrando, elas vão formando as vértices. Ou seja, a aresta de um poliedro se encontra em um ponto, e esse ponto é o vértice do poliedro. Então, aqui, essa partezinha aqui, vamos dizer, a quina, como muita gente chama, tá? Essa quina, ela é chamada de vértice, essa pontinha da quina. E nós temos aqui, deixa eu botar esse meu aqui em cima. Nós temos aqui alguns nomes do poliedro. Polígono da base, né? Tem que dizer aqui a pirâmide triangular. Então, ela aqui, o polígono da base é um triângulo. E ele tem 4 faces, 6 arestas e 4 vértices, tá? Então, você irá contar, ver direitinho, para poder você saber quantas faces e quantas vértices são. E as vértices e as faces, elas têm que estar sempre iguais. Não precisa, ela não tem a mesma quantidade, não. Que a gente vê aqui, ó, nesse triângulo, nesse prisma triangular. Ele tem 5 faces, ele tem 9 arestas e tem 6 vértices. Diferente da pirâmide triangular, que ela tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. A prisma hexagonal, ela tem 8 faces, ela tem 18 arestas e ela tem 12 vértices. Então, é diferente, não tem a mesma quantidade, não, tá? Não é obrigado elas serem todas iguais, não. É uma coisa simples, mas que a gente tem que estar prestando bastante atenção. Deixa eu voltar aqui para vocês de novo, para a gente fazer uma pequena revisão aqui nessa hora da aula. Então, a face, é a superfície plana do sólido. Deixa eu pegar isso aqui de novo. Esse de atum, está aqui na minha mão. Então, essa parte aqui plana, ela vai ser chamada de face, tá? Essa parte plana. Quando eu pego aqui, vou observando ela, as arestas vão ser essas linhas aqui, onde vai encontrar uma face com a outra, tá? Então, essa face, quando ela se encontra com essa, aqui já aparece uma aresta. E as vértices serão esses aqui. No caso, vou pegar isso, fica melhor para vocês observarem. Que são os pontinhos que estão em vermelho. Que são os pontos de encontro da arestas. Então, quando eu pego essas arestas aqui, e elas vão se encontrando, ela vai formando aqui uma vértice. Certo? É simples esse assunto, é fácil, é só precisa você prestar um pouquinho de atenção. Na hora que você for contar, então, se tiver numa questão, diga quantas faces tem. Então, você vai lembrar da parte plana da figura. Se pede para você contar as arestas, você vai estar contando aí as linhas dessa figura, tá? Essas linhas que são o encontro dessa face aqui, dessa parte que é a parte plana. E se em uma atividade aí, numa prova, num teste, em algum trabalho, estiver pedindo para você dizer quais são as vértices, então você vai contar os pontos de encontro. Esses pontos de encontro aqui, dessas vértices,
essas arestas, então elas são ponto de encontro das arestas, tá? Uma aresta com a outra, quando se encontra, dá aí a vértice. E aprendemos hoje que algumas figuras geométricas não planas são formadas pelas arestas, vértices e faces. As arestas, que são o resultado do encontro entre duas faces que formam uma linha, e essa linha ela é chamada de aresta. As vértices, que são os pontos de encontro das arestas, que é chamado de vértice, e as faces, que são as superfícies planas que constituem o sólido geométrico. Então, aqui nós temos o exemplo. A face, essa parte aqui, onde ela vai estar plana, essa aqui vai ser no caso que a gente tem aqui esse laranja mais claro. As arestas são o encontro de uma face com a outra, e a vértice é o ponto de encontro entre as arestas. Certo, gente? E nossa atividadezinha. A gente tem a nossa atividade. Ela será de 30 minutos. Não se preocupe. Tia, vai passar do tempo. Não se preocupe, não. Termino com vocês. O importante é vocês verem o assunto, aprenderem, tirarem suas dúvidas aqui comigo. Está tirando sua dúvida? Qualquer coisa pode estar mandando a mensagem no WhatsApp. Eu estou tirando a dúvida com vocês, como fizeram agora na hora da atividade. Estou tirando a dúvida, mas o importante é vocês estarem aprendendo. Vai passar o tempo, tia? Não tem problema não. 10, 20 minutos não tem problema. Eu fico com vocês, tá? E a gente vai fazer aqui a explicação da atividade. Você vai prestar atenção, escutar direitinho, deixar para responder depois. Eu estou vendo gente que já está respondendo as questões antes mesmo da gente explicar. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Fiquem atentos na hora da explicação. São 30 minutinhos essa atividade, são 2 páginas. Vocês podem estar perguntando a mim na hora do intervalo que vocês estiverem fazendo a atividade, pode estar me perguntando, eu estou respondendo, tá? E não se preocupem. Tia, que hora volta? Que hora volta, tia? Quando estiver pertinho, eu aviso. Sempre eu aviso a vocês. São 30 minutos de atividades. Então, se são 10h30 agora, 11 horas a gente volta, tá? A gente está fazendo a correção da atividade. Não é para voltar de 11h30, não. São 30 minutos para a atividade. Então, se são 10h30, 11 horas a gente está voltando e eu fazendo a correção com vocês, tá? Deixem os grupos para a pergunta relacionada ou alguma questão relacionada que a escola mandar para vocês, algum aviso, alguma coisa, tá? E lembrando que eu envio o link para o pessoal da coordenação e depois eles estão mandando, tá? Depois eles estão mandando aí no grupo, não sou eu que estou mandando, é o Claudete ou Isabel que está mandando para o grupo os links da aula, tá? Então, depois você pode estar revisando, você pode estar vendo aí novamente, rever aí a explicação do conteúdo, rever a explicação da atividade, você pode estar revendo aí a correção, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui a explicação da atividade, onde será nas páginas 60 e... Então, na página 62... Ele vai estar falando aqui também, ó, vértices, faces e arestas. Então, vocês vão estar observando aqui as representações de figuras geométricas não planas e informações sobre elas e vai estar respondendo em seguida. Então, nós temos aqui o cilindro, onde ele está mostrando aqui sua base. O que é que a gente chama? Como é que a gente chama com essa base? Qual é o nome dela? Não é para fazer agora, não. Na pirâmide, ele está mostrando aqui a aresta, a face lateral e sua vértice. E a face que se chama de base. E nós temos aqui o prisma, a face lateral, a vértice, a face que chamamos de base e o prisma em geral. Letra A. A aresta fica no encontro de quantas faces?
Então, você vai observar quem é a aresta e vai dizer aí no encontro de quantas faces ela está formando. Na letra B, em um prisma, o vértice fica no encontro de quantas arestas? Então, você vai voltar aqui para essas imagens e vai contar e tá respondendo. Letra C. As faces laterais da pirâmide representada acima lembram qual figura geométrica plana? Então, as faces laterais aqui, ela lembra qual figura geométrica plana? Na letra D, você vai dizer que as faces laterais do prisma representadas acima lembra qual figura geométrica plana? Então, você vai observar as faces laterais do prisma e dizer qual figura geométrica plana ele representa. Ele lembra. E na letra E, quantas bases o prisma representado acima tem? Aí você vai dizer quantos tem da pirâmide e quantos tem no cilindro. Você vai observar onde é que tem aqui, ó, faces que se chamam base. Você vai olhar nas figuras quantas tem cada uma e vai dizer aqui. Cilindro tanto, pirâmide tanto, prisma tanto. Na atividade, Cristiano e João estão montando estruturas conforme o modelo abaixo. Eles usaram palitos e peças conectoras que se parecem com um cubo. Já foram montados 4 dessas estruturas. Quantos palitos foram usados nessas 4 estruturas no total? Aqui só tem uma. Então, imagine aí mais 3 para formar as 4 estruturas. Então, no total, quantos palitos foram formados? Aqui só tem um. Então, você vai ver aí em quantos foram usados para formar os 4. Na letra B, quantas peças conectoras foram usadas nessas 4 estruturas? Então, aqui tem uma, você vai imaginar, ou você pode desenhar mais 3 aqui, e você está fazendo essa continha para estar respondendo. Reúna-se com o colega e conversem sobre uma maneira de descrever o cubo apresentado e suas características. Infelizmente, nós não temos como estar nos reunindo, mas você pode estar colocando aqui sua opinião e na volta, na hora da correção, você está falando aqui para os seus colegas o que foi que você observou e escrever aqui uma maneira de descrever. Na página 63, no terceiro, você vai observar as representações de figuras geométricas não planas e fazer o que se pede. Então, nós temos o prisma de base triangular, o prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal e a pirâmide de base hexagonal. O que você vai fazer? Você vai completar esse quadro aqui, tá? Com o número de vértices da base e o número total de vértices. Então, no prisma de base triangular, na figura geométrica não plana, ela tem 3 vértices na base e o número total de vértices são 6. Então, você vai observar aqui a base, 1, 2, 3, e no total, quanto ela tem. E sucessivamente, sim, com o prisma de base pentagonal e de base hexagonal, respondeu da pirâmide de base quadrada, pentagonal e também da hexagonal. Qualquer dúvida, estejam me perguntando. Mas isso aqui é só uma questão de você estar observando e estar contando, tá, gente? Na letra B, pede para reunir-se com o coleguinha, mas não tem como você reunir, tá? Com o coleguinha, e você vai colocar sua ideia aqui, como foi que você buscou essa regularidade sugerida e como foi que você preencheu. E na volta, na hora da correção, você pode estar dando aí a sua resposta. E no número 4, em todas as faces retangulares do brinquedo de Geraldo, há a mesma quantidade de buracos. Em cada uma das outras faces, há um buraco.
Então, perceba aqui, ó, com essa figura dele, cada uma dessas faces retangulares tem a mesma quantidade de buracos. Já nas outras faces, ele tem 1. Então, quantos buracos há ao todo no brinquedo? Então, você não vai contar só essas 3 aqui, não. Tem mais 2 aqui e outra do lado. Então, são 6 lados. Você vai contar e está colocando aqui. E, em seguida, você vai fazer um esquema para explicar como descobriu quantos buracos havia no brinquedo. E depois, não tem como, mas você pode estar debatendo aqui na hora da explicação como vocês compararam os esquemas. E como a gente pode estar pensando se pode pensar na mesma maneira. Certo? São 10h37. Então, 11h07 a gente está voltando. 11h07, isso, 11h07 a gente está voltando. Meia horinha para a gente estar fazendo essa atividade. E 11h07 a gente está voltando com a correção da atividade.